Já chegamos no mês de maio, amanhã vocês vão estar entrando num novo mês e já podemos passar esses 4 meses pensando algumas coisas que refletem a sabedoria de Deus para você viver. Nós começamos esses dias atrás, já em janeiro, falando sobre a lei das primeiras coisas. Mostrar para você que se você quer ser sábio na sua vida cotidiana, você tem que entender que Deus tem que ocupar no seu coração o primeiro lugar. Jesus diz isso. Uma das máximas que eu adotei desde 11 anos de idade é Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O primeiro domingo, o primeiro dia da semana, o domingo, é uma das formas de você aplicar a lei das primeiras coisas. Falamos das primícias. O dízimo do Senhor é uma forma de você viver com sabedoria. Mas em segundo lugar, nós desenvolvemos nesse período uma outra série que foi as máximas de Jesus sobre a complexidade humana. Lembra daquele texto quando Jesus ensina: se você vier para o culto e você tiver uma pendência com seu irmão, deixa a oferta no altar, vá lá, reconcilia-te com ele, depois vem, oferece a tua oferta. E eu mostrei para vocês que nas nossas complexidades de relações, se você não estiver bem com o seu próximo, o seu culto também estará comprometido. Então você precisa alinhar esse seu linha horizontal. E na semana passada nós terminamos a série A Dependência do Poder de Deus. Nesta série nós falamos como nós dependemos do poder de Deus para viver, para sobreviver, para ter uma vida com propósito, para seguir os passos de Jesus, para testemunhar. Foi a última reflexão da semana passada. Hoje a gente vai iniciar uma nova série, pensando agora no mês de maio até meados de junho nós vamos trabalhar esta série. Esta inspiração desta série eu compartilhei com os pastores na terça, quando fizemos os planejamentos do culto. Nós, nas férias, usamos um livro, eu e Neia ouvimos esse audiobook de Guardando o Lugar, de Jim Pollock Michel. Jim é uma mulher e ela conta um pouco da experiência dela. Ela atualmente está no Canadá e ela conta da sua trajetória de migração, uma pessoa que mudou muito de residência, muito de cidade e muito também, até de país ela fez isso. Então ela compartilha e eu quero pensar um pouquinho. As reflexões não vão ser a pregação sobre o livro, mas a gente vai trabalhar algumas das principais ideias que esse livro trouxe para a minha vida e para a vida da Néia em termos muito práticos. E eu quero pensar com vocês, por exemplo, sobre a Bíblia como a história do lar. Ele trabalha esse texto na Bíblia. Você vê que Deus está preocupado com o lar. E falando, guardando um lugar, nós vamos falar de lar. O lar também tem a ver com casamento, porque ela fala uma frase que me chamou muita atenção, que o casamento é a rotina do sim. A rotina do sim. Porque você lá num dia no altar, você declara sim para o seu cônjuge, mas no dia a dia, depois que passam-se os anos, você tem que rotineiramente dizer para o seu cônjuge sim. Você recebe este homem como seu marido, você recebe esta mulher como sua esposa, você diz sim, mas todo dia tem que ter a rotina do sim. Terceira coisa, nós vamos trabalhar um pouquinho da residência, porque tem muitas pessoas que já migraram de lugar para lugar. Eu fiz algumas migrações: São Paulo, Santo André, São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, Dourados. Não foram muitas. A média do americano de mudança durante a vida inteira é de 12 anos. 12 residências, 12 mudanças. E para nós também pode variar, mas a residência mostra um pouquinho a mobilidade e a instabilidade, e a gente vai ver isto, como é que funciona no lar. Mas nós queremos pensar também sobre a mesa, porque a mesa é um lugar que você gosta demais, eu também gosto, onde você se assenta para repartir. E a mesa é onde a gente se banqueteia, é um lugar muito próprio para a convivência do lar. Eu não sei se você sabe, no passado nas casas de Minas Gerais, o principal ambiente das casas era a cozinha. Hoje nas casas está se desenvolvendo o espaço gourmet. É lá no espaço gourmet que as coisas acontecem, a experiência da mesa. Mas nós podemos pensar na igreja como lar. Então nós vamos entrar nessa dimensão de estar na casa de Deus como um lar que Deus nos deu, que Deus nos acolheu. Como é que nós chegamos ao nome da série? Porque o livro não tem o nome da série, é Guardando o Lugar.
Há um texto de Ruth, capítulo 3, versículo 1, que diz: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? A história desse livro de 4 capítulos, ela se remonta aos antecedentes de Davi. Belém é uma cidade importante e foi escrito esse livro com o propósito de destacar a realeza, a cidade de Belém, uma cidade pequena. Lá vivia esse casal, Noemi e Elimeleque. Eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Houve um período de escassez em Belém e eles então migram. Eles pegam, se você olhar para o mapa, Mar Mediterrâneo, aqui está a região, Jerusalém, Belém é perto. Do lado do rio Jordão temos as terras de Moabe. Eles cruzam o Jordão e vão para as terras de Moabe. Lá os meninos casam, Malom e Quilion. As noras de Noemi são Orfa e Ruth. Elimeleque morre. Depois os filhos Malom e Quilion. Fica, portanto, Noemi, Orfa e Ruth. Noemi diz: olha, eu vou voltar para minha terra e vocês estão dispensadas para retornar para os seus familiares. A Bíblia diz que Orfa com um beijo se despediu da sogra Noemi, mas Ruth faz uma declaração linda que a gente usa muito em casamento e é uma declaração importante para qualquer casal: onde quer que tu fores, irei eu; onde quer que pousares, pousarei eu; teu povo é o teu povo; só a morte separar-me-á de ti; onde você morrer, ali serei eu sepultado. E Ruth segue Noemi, e eles retornam para Belém, e lá o enredo dessa história acontece, a ponto de encontrar um parente de Noemi, que se chama Boaz, e Ruth casa com Boaz, uma pessoa mais velha que ele, e eles têm um filho. Esse menino se chama Obed. Obed depois deu descendência a Jessé, e Jessé deu descendência a Davi, Davi em toda a sua linhagem você vai encontrar Jesus. Essa é a linda história. Mas ela faz uma proposta para sua nora: não hei eu de buscar-te um lar para que você sejas feliz? Então é necessário que a gente encontre um lar para que nós sejamos felizes. Essa história aconteceu entre 1011 e 931 a.C. Por isso o nome da nossa série vai ser Encontrando um Lar. A palavra lar aqui usada no texto de Ruth é manoah, palavra hebraica para lar. E significa um lugar de descanso, um lugar de tranquilidade, um estado ou condição de repouso. E aparece na Bíblia 7 vezes. Uma delas você conhece, quando Noé havia acontecido o dilúvio e ele está querendo saber se as águas do dilúvio tinham baixado. Ele pega, solta uma pomba, e essa pomba, diz o texto bíblico, não tendo encontrado o pouso, ela retornou para a arca. A palavra pouso é manoah, e então é descanso, é um lugar de tranquilidade, um lugar de repouso. E tem outros textos, por exemplo, o Salmo 116:7 diz: volta minha alma ao teu manoah, volta ao teu sossego, volta ao teu descanso. Nós não pretendemos aqui restringir a nossa abordagem em busca ou encontrando um lar no aspecto de família convencional. Eu já percebi como pastor, e aqui a gente até conversa isso, quando a gente vai falar sobre família, normalmente as pessoas vão pensar: lá vem aquela história, um esposo, uma esposa, filhos, tudo bonitinho, que nem tampa, aquelas propagandas de margarina, tudo bonitinho. Então as pessoas já têm um pouco de ressalva, porque infelizmente nós hoje percebemos que a família, ela teve muitas mutações e elas acabam sendo disfuncionais. Mas quando eu falo de lar, nós não estamos falando de uma família funcional, mas uma família alterada. Por exemplo, quando você encontra uma viúva que vive, ela pode fazer daquele ambiente um lar. Quando você encontra uma mulher com 2 filhos, que está sozinha, abandonada por marido, alguma coisa da circunstância deles também complicou, e ela vive com essas 2 crianças, é um lar. Então quando você pensa em 3 irmãos como Marta, Maria e Lázaro, ali é um lar. Então nós estamos pensando nesse lugar que representa a casa onde se reúne a família, os filhos de Deus. E o lar representa a habitação física, o lar representa a residência familiar, as posses que aquela família tem, as conexões geográficas e também sociais, o estado emocional. E o lar pode ser em qualquer lugar e não num lugar específico.
Hoje de manhã eu caminhava bem cedinho na minha hora de oração, na minha torre, e eu percebi o casal, João de Barra e a Maria Barreira, cuidando do lar. A casa deles estava muito bonitinha e eles estavam ali preparando o lar. A palavra lar tem a ver com ninho, com esse acolhimento, e tem a ver com lugar de aquecimento, porque daí deriva lareira, o lugar onde as pessoas estão ao redor. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 2, versículos 7 a 8 e depois 15 a 17. Depois nós vamos partir para o Evangelho de João, capítulo 14. Mas acompanhe comigo o texto de Gênesis 2, 7 a 8, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 15, do mesmo capítulo: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3, 23 a 24, se você abriu, folheia aí e encontra essa referência. E o texto de Gênesis 3, 23 diz assim: O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. E agora lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Aqui numa palavra de Jesus, ele fala de lar. E eu queria que você acompanhasse o texto bíblico que diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nós queremos olhar para esses textos e essas referências da Tua palavra e abstrair fundamentos sobre a vida no lar, e sobre o projeto que o Senhor tem para o lar, para a vida de uma família. Por isso, que o Senhor possa amaciar o nosso coração com a Tua palavra, e às vezes também sangrar o nosso coração, para que a gente possa fazer concertos com o Senhor nesta noite. A minha oração em nome de Jesus. Amém. O tema de nossa reflexão de hoje, dentro da série Encontrando o Lar, é Bíblia, uma história sobre o lar. Eu posso pegar este livro pensando em apenas uma simples literatura. Eu posso pegar este livro como também uma regra de vida, um normativo. Eu posso pegar esse livro com o seu aspecto e significado teológico. Vamos pensar aqui como um livro de conhecimento. Esse livro poderia ser explicado assim: tem duas grandes subdivisões. Tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento foi escrito na língua hebraica e o Novo Testamento na língua grega. Interessante que o Velho Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento 27, perfazendo um total de 66 livros. Foi escrito num tempo de 1400 anos de abrangência. São 40 autores que escreveram os livros das Escrituras Sagradas. Se eu for pensar neste livro no campo teológico, eu diria que a Bíblia é um livro sobre Deus. Diria que a Bíblia é o registro da revelação de Deus, porque Deus tem a revelação natural e tem a revelação especial. A revelação natural é aquilo que de Deus se pode conhecer através das coisas criadas. Você pode olhar para o céu, contemplar a natureza e ver que Deus colocou as suas digitais em toda a sua obra de criação. O registro da revelação de Deus é este livro. A revelação natural é a natureza, mas a revelação especial é Jesus. Então,
a revelação foi registrada aqui, porque Deus inspirou homens. Isso é o aspecto teológico das Escrituras Sagradas. E no aspecto teológico, você vai conhecer a criação, as origens, a história do povo hebreu, o sistema de sacrifícios, o pacto no Monte Sinai. E você vai encontrar os profetas aparecendo no aspecto teológico, chegando na plenitude do tempo, quando Jesus vem ao mundo e ele se torna o Salvador, e ele é levado à morte de cruz como o Messias. Então a vida e obra de Jesus está nos evangelhos, e você encontra depois o desenvolvimento da igreja e o início da igreja, e a ponto de Paulo chegar dizendo assim para o jovem Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus. E aqui é importante que você entenda teologicamente, na nossa concepção de fé reformada, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Para nós a Bíblia é a palavra de Deus, e esse texto diz: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí faz sentido que um juiz federal, ele diz que a Bíblia, se for tirar do lado espiritual dela, é William Douglas, o nome desse juiz, ele diz: se a Bíblia fosse considerado um livro apenas normativo, ele já faria muita transformação na vida de uma pessoa, se você pegasse somente esses princípios e aplicasse na sua história. Então a Bíblia como um conhecimento, a Bíblia como aspecto literário, a Bíblia como aspecto teológico, a Bíblia como literatura, que é o livro mais lido, mais traduzido e publicado em todo o mundo. Todavia também a Bíblia é o livro mais ridicularizado, mais incompreendido e mais discutido e debatido na história. A Bíblia é o livro do judaísmo básico e do cristianismo. Jim Pollock faz menção a um autor que eu não consegui descobrir em outro lugar. Ele se chama Bartolomeu, ela não dá o sobrenome, mas dos capítulos desse livro, de Jim, encontrando ou guardando o lugar, ela faz menção a esse autor, Bartolomeu, e ela simplesmente diz que ele informou que a Bíblia descreve um drama bíblico em 3 atos. Então, a Bíblia registra esse drama. Quais são? Alocação, deslocação e realocação. Vamos repetir comigo? Alocação, deslocação e realocação. E eu quero pensar então, porque ela não aprofunda nesse texto, ela faz menção a esse autor Bartolomeu dentro do seu livro, e me inspirou a pensar um pouquinho mais nesses 3 atos do drama bíblico. E a história do lar tem a ver com esses dramas, com esses atos no drama bíblico. Então vamos pensar na história sobre o lar nesses 3 atos. Comecemos com a alocação. Essa imagem que vocês estão vendo aí é um retrato de alguém que idealizou como possivelmente seria o Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi criado por Deus, é um lugar que Deus preparou para que colocasse o homem naquele lugar. Qual é o jardim mais bonito que você já conheceu? Nas cidades do interior de Minas, principalmente do sul, as praças das cidades têm jardins bonitos. Se você for em Monte Sião, por exemplo, ali no divisa de São Paulo com o sul de Minas, você vai ver alguns jardins bonitos. Em Serra Negra, em Águas de Lindóia, são jardins muito bonitos. Eu conheci 2 jardins lindos. Um foi na África do Sul, em Cape Town, que é este jardim, o Jardim Botânico de Kirstenbosch. Realmente você anda nesse jardim, você anda ali naquela base da montanha, porque Cape Town fica bem no pedacinho, lá no finalzinho da África, e tem uma montanha chamada Lions Head e Table Mountain, e esta cidade fica no sopé da montanha, e o Kirstenbosch é dentro da cidade, mas um lugar muito lindo, um jardim muito bem preparado. Um segundo jardim que é no Brasil, eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, ele se localiza perto de Belo Horizonte. Alguém já ouviu falar em Inhotim? Inhotim é um lugar lindo, tem um casal que é lá do sul de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e sabe disso, mas vale a pena. Aqui é uma das imagens de Inhotim. Eu visitei com Gabriel e Neia este lugar, um lugar muito gostoso, muito lindo. Deus criou o jardim. Por isso que quando a gente está na natureza, a gente começa a perceber esta preocupação de Deus. O texto diz que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim.
O jardim do Éden, dentro da minha reflexão, é um lugar gostoso, temperatura amena, um lugar cheiroso, de aromas de plantas, de jasmim manga, de pé de manacá, de jasmim gardênia, todas as flores que vocês possam imaginar, aquele aroma gostoso, aquele aroma que você está perto de um lugar chamado brejo, e você sente aquele aroma fantástico. O jardim do Éden é um lugar de coisas lindas, de árvores, de plantas, de flores, de frutos. Eu imagino o jardim com rios, com lagos, com árvores. Inclusive, ele tinha 4 rios que trafegavam no jardim: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. O Tigre e Eufrates são rios conhecidos e eles se localizam hoje no Iraque. Então, se você quiser ter uma ideia onde que foi o jardim do Éden, é naquela região. Mas Deus lacrou o jardim e hoje ninguém tem acesso ao jardim do Éden. Deus colocou esse casal no jardim. A palavra que colocou, pôs, porque ele usa isso no versículo 8, e pôs no jardim o homem. E no versículo 15, e colocou no jardim do Éden o homem para cultivar e guardar. O verbo colocar significa alocação, repousou, estabeleceu, trouxe um lugar para criar o espaço e Adão e Eva ficarem calmos. E Deus abençoou. O texto de Gênesis 1:28 diz: e Deus abençoou esse primeiro lar. Olha só no versículo 28 de Gênesis 1. Você vai encontrar assim: Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de mantimento. E assim se fez. E o texto registra: viu Deus que tudo quanto fizera era bom. Então o jardim é esse lugar onde o homem foi alocado. Primeiro ato desse drama bíblico é alocação. Deus colocou o homem neste lugar. E Deus demonstrou uma hospitalidade fantástica neste novo lar. Porque você pega o texto de Gênesis 3:8, quando ouvir a voz do Senhor, Deus que andava no jardim pela viração do dia. A impressão que eu tenho é que havia uma rotina de Deus de passar, ou de passear, ou de estar conectado com o casal no jardim. Talvez no final, viração do dia, no início, porque para o judeu o dia começa às 6 e pouco da tarde, quando o sol se põe, e ali começa o dia. Então o Senhor ia tomar um tereré, o Senhor ia comer um pão de queijo, o Senhor ia passear no jardim com este casal. É isso que esse texto diz: na viração do dia, ele andava e ele estava lá. Tanto que quando Deus aparece depois da desobediência, eles não espantam, porque eles sabiam que Deus estava naquele lugar. Então o Éden é um sinal da hospitalidade de Deus. Mantinha no Éden uma comunhão com esse novo lar. O Éden é um lugar, dentro da nossa ideia, de alegria, de felicidade, de paz. O lar no Éden, o casal tinha a companhia de Deus. Eles foram colocados para ter a presença de Deus naquele ambiente, um lugar de refúgio. O lar tem que ser isso, um lugar da presença, um lugar de proteção, um lugar de permanência, um lugar de boas-vindas. Sabe quando você prepara a sua casa nova, você vai mudar para uma casa, você faz limpeza lá, e você se instala? Foi isso que Deus fez. Ele preparou aquele ambiente maravilhoso, lindo, cheiroso, gostoso, bonito, agradável, e colocou o casal. Ele alocou, isto é, alocação, e é a ideia do lar. Mas Deus deu 2 tarefas na alocação: cultivar e guardar. Se você ver aí no versículo 15, e o colocou no jardim para cultivar e guardar. Esta é a expectativa de Deus. É um trabalho sacerdotal. Porque tem gente que pensa que o trabalho foi maldição. Tem gente que diz que o trabalho veio depois da desobediência. Não, o trabalho já tinha antes da desobediência. Então o trabalho é bênção. A maldição veio que agora do suor do teu rosto você vai comer. Agora o trabalho, a
terra vai produzir cardos, vai produzir pragas, espinhos. O trabalho foi dificultado, mas o trabalho, cultivar e guardar, já existia antes da queda. Cultivar significa trabalhar, lavrar, servir, sujeitar. Significa cultuar, significa ocupações, atribuições e obrigações. A ideia de guardar significa vigiar, zelar, observar, proteger, manter, monitorar. Então eles tinham essa tarefa no jardim, foram alocados por Deus, um Deus hospitaleiro que deu essa atribuição ao homem. Mas aqui tem um aspecto: como todo lar tem que ter regras, e Deus estabeleceu regras. Se você pegar o texto do versículo 16, diz assim: e o Senhor lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim você vai comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que vocês comerem dela, certamente vocês vão morrer. Tem muita gente que quer constituir uma casa, uma família, um lar, mas muitos de seus integrantes não querem regras. E Deus constituiu essa casa e deu regras. Infelizmente, esse casal alocado neste lugar, eles não obedeceram esta regra. As regras existem dentro de toda casa e precisam ser respeitadas por você, esposo, por você, esposa, e por você, filho, e por vocês, pais. Para que haja harmonia no lar, é importante que você observe as regras. O Éden é um lugar da generosidade de Deus, mas não é um lugar de permissividade. Não é um lugar que você pode fazer o que você quiser. Existem regras. Em Gênesis, cada coisa estava em seu lugar. Um lugar seguro, porém um lugar de santidade. Esta é a alocação de Deus para o casal no Jardim do Éden. Vamos para o segundo drama do ato bíblico sobre o lar, o drama do deslocação. O drama bíblico em 3 atos, se o primeiro é alocação, o segundo é deslocação. Porque você vê aqui em Gênesis 3:23, e o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. O deslocamento começou na vida, desde esse período. Há um lar que sempre vai ser circundado e ameaçado pelo mal. Porque dentro deste ambiente de jardim, a serpente aparece e ela vem ameaçar essa obra de Deus de alocação de segurança. E aqui você vê em Gênesis 3:1, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Deus não tinha falado assim, mas ela já muda a palavra de Deus e respondeu à mulher de forma bem objetiva: do fruto da árvore do jardim, das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis. O tocareis ela acrescentou, porque normalmente as pessoas acrescentam mais, ela nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que você não vai morrer. Então a ameaça do lar, ela está permanentemente aí na sua casa. Será que é assim mesmo? Não é desse jeito. Você pode facilitar as coisas, seu marido vai entender. Ele vive ameaçando, e quando você quebra a regra de que Deus dissera, você entra no período de deslocação, e aí você entra na mobilidade, na instabilidade. A ideia do mal é sempre roubar, matar, destruir, e é um prazer do mal detonar a família, detonar a casa, detonar o lar. Por isso que o lar vive em constante ameaça. Ele já entrou lá dentro desse primeiro lar para deslocar essa pessoa, para fazer eles como que peregrinos e transeuntes e pessoas nômades. A rebelião doméstica, porque o texto diz que a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e boa para dar entendimento, e ela caiu na armadilha da serpente, e a partir dali
entrou o período de deslocamento. Num ato de rebeldia doméstica, atrelado, sempre a rebeldia vai estar atrelada com sedução e com engano e desobediência. Isso trincou o relacionamento com a diretriz que Deus tinha estabelecido. Alocados, estabelecidos, quebraram regras, foram tolhidos do lar. O Senhor os expulsou do jardim. O deslocamento, ele é uma marca do julgamento de Deus. O deslocamento e a volatilidade e a mobilidade e a instabilidade, ele é como que consequência da desobediência, e o julgamento de Deus entra, porque o Senhor declara todos os castigos que vieram por causa daquela desobediência doméstica, e fala também de todo o julgamento dele. Lançou fora e colocou na porta do jardim querubins com espadas flamejantes e que impediram mais. Deus os desloca daquele lugar, e há uma perda do lar. O lar muito bom se tornou vazio. O lar muito joia agora não tem mais habitantes, porque o casal foi expulso do jardim. E além disso, tem as portas e as janelas lacradas desse lar que Deus tinha colocado, onde tudo era bom. Desde então, a humanidade peregrina, deslocada. O ser humano anda procurando um descanso, procurando um lar. Somos como que nômades e estrangeiros, peregrinos e alienados pelo mundo, carentes de um lugar de repouso, carentes de um lar. Sabe aquela sensação nostálgica dentro do coração? Essa semana mesmo recebi uma canção, coloquei no grupo do conselho dos pastores, de uma canção que estava na minha casa estudando um pouco, e aquela canção veio lá do meu grupo da família da Bahia, e falando daquele tempo da vivência entre família. Eu escutei aquilo e deu aquela nostalgia sobre a infância. Eu me percebi com os meus primos, percebi com meu pai, com a minha mãe, e a gente vive com essa sensação nostálgica de que a gente perdeu algum lugar na história, e a gente está buscando um lar, porque nós estamos deslocados, literalmente. E se você não tem um lar gostoso, aí você se sente plenamente deslocado e transeunte e passageiro. Depois de Gênesis 3, nós temos aqui um longo adeus. Aquela lacrada, porta lacrada e também janelas, começa a mostrar o deslocamento do homem. Caim sai dali e ele atenta contra a vida do seu irmão, mata Abel. Ali prova o deslocamento, o que é que traz. Depois você vira um pouco as páginas, no capítulo 6 a 9, você vai perceber que Deus se desagradou com a humanidade, e ele então promove um dilúvio e que mata toda a população humana, e mata também os animais, ficando apenas aqueles que ficaram dentro da arca. Há um período de julgamento do Senhor. Depois Noé e sua família é resgatado, esse lar é privado desse julgamento, e é dada a ordem para esse casal, depois os seus descendentes, Noé e sua família, para encher e povoar a terra. Mas logo em seguida você vai para Gênesis 11, e as pessoas se reúnem, vamos fazer o nosso nome célebre, e vamos levantar um zigorate, que é o que se chama Torre de Babel, onde o topo alcance os céus, e nós vamos fazer o nosso nome famoso. E Jean Pollock, essa mulher, diz assim, que aqui foi uma tentativa de autoalocação, e Deus desloca todo aquele povo que estava reunido, e aquele lugar, aquele terreno de Babel ficou vazio, porque eles tiveram que ser pulverizados. Esse deslocamento aconteceu depois da queda. E para complicar ainda, você consegue passar para Gênesis 12 até 22, e você vai ver um patriarca chamado Abraão, que Deus o tira lá de Harã, fala para ele vir para a terra prometida. Ele chega na terra prometida, ele vai para o Egito, ele volta para a terra prometida. Abraão mostra uma saga de deslocamento constante, e a descendência dele. Depois você chega para a vida de Jacó. Jacó, ele está junto da sua família, depois ele tem que ir para o Iraque, para aquela região onde era a família dos seus ancestrais. Depois ele retorna, encontra com seu irmão, e ele vira uma pessoa também deslocada. É isso que o pecado fez na minha vida e na sua vida. Deixa a terra, Abraão,
Há uma expressão que eu gostei, é: vai andando, Abraão. Vá andando. Vá andando do seu país. Vai andando da casa dos seus pais. Vai andando dos seus irmãos. Vai andando, Abraão, com seu filho para o Monte Moriá, para sacrificar o seu filho a quem você ama. Vá andando. É a minha trajetória, a tua trajetória de deslocamento. Mas vamos para o primeiro ato. Qual é o primeiro ato? A alocação. Segundo ato. Terceiro ato, e esse aqui inspira: realocação. Jesus, o Filho de Deus, se desloca do céu, junto do Pai, e Ele vem fazer tenda, habitar entre nós. É isso que João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne. Ele se deslocou do céu e se fez gente, e habitou entre nós. Alguns usam a expressão habitou como tabernaculou, fez tabernáculo, fez tenda, fez habitação. Ele veio entre nós. E quando você vai para João 1,12 diz: mas todos quantos receberam a Jesus, a esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, os que creem no seu nome. Então você já começa a perceber que esse deslocamento de Jesus para entrar na história da humanidade começa a trazer sentido de uma nova realocação, porque quem recebe Jesus já é inserido, ele é realocado numa nova família criada em Cristo Jesus. Então você, peregrino, perdido, deslocado por causa dos pecados, agora você vê Jesus que traz essa aproximação. Então em Cristo Jesus você é realocado em Deus, e você tem um Pai, um anfitrião do lar, o Pai nosso que estás nos céus e que podemos invocar. Aqui o que bem exemplifica é Lucas 15, a parábola do filho pródigo, daquele filho que tinha um outro irmão, mas um dia deu na veneta, e ele chegou para o pai e disse: pai, me dá a herança que me compete, que eu quero tocar a minha vida, o importante é ser feliz, eu quero fazer o que eu bem entendo. E ele recebeu do pai com muita tristeza a herança, e ele parte para o mundo, novamente quebrando uma regra doméstica. Ele é deslocado para o mundo, e ele ganhou amigos, tinha dinheiro, fazia festas, ia para as baladas, viajou o mundo, chegou a um ponto de não ter mais nada, e ele foi parar deslocadamente num chiqueiro. E lá cai na real: o que eu estou fazendo aqui? Já sei, vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer para o meu pai: me perdoe, porque eu desagradei o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, eu pequei contra os céus, e eu estou aqui, me coloca como um servo da sua casa. E é interessante que no outro cenário, a gente começa a olhar para a casa do pai, aquele lugar, aquele lar gostoso que ele, por infração das regras da casa, ele se perdeu e foi deslocado. O pai sempre a esperar, porque de repente um dia, o pai aguardando: será que meu filho vem hoje? E ele vê lá longe um vulto, uma silhueta, e ele percebe que aquele jeito de andar é do filho. E o texto diz que aquele homem saiu em encontro do seu filho e percebeu que era ele, e o abraça e o beija. E o filho faz aquilo que ele tinha dito: pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, já não sou digno disso ou daquilo, pode me considerar um servo da casa. Mas ele diz: aqui está o anel, filho, você é meu filho. Aqui está uma túnica para você se cobrir, e aqui está as sandálias nos pés, porque quem andava descalço eram apenas os escravos. É isso. Interessante que nessa história eu e você nos encaixamos, porque esse filho pródigo inicia uma jornada de instabilidade, de impermanência, totalmente deslocado. O pai o recebe e o reinsere no lar, e dá-lhe esse anel, as túnicas, as sandálias. O pródigo é o meu retrato, o pródigo é o teu retrato. Deus faz os lar, alocação. Os pecadores saem, deslocação.
E o pai chama de volta. Realoca. Enquanto houver um pai compassivo, haverá um lar, uma mesa, um banquete. Esse é o Evangelho de Jesus. João 14:2 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois eu vou preparar lugar para vocês. Você que anda deslocado na vida, perdido por causa do seu pecado e ter quebrado as regras da casa, o Senhor está dizendo: eu vou preparar para vocês um lugar maravilhoso. E Ele convida a gente. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu fico imaginando esses resorts, esses hotéis 5, 7 estrelas, 10 estrelas, o que for. Se os homens conseguem fazer coisas que são criaturas de Deus, coisas tão lindas e boas, que dirá que Deus tem para você? Paulo diz assim: um dia ele teve a experiência de subir ao terceiro céu e ver coisas que eles não conseguiriam expressar com as palavras humanas. Ele diz inefáveis. E ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você vive num mundo alugado. Você é inquilino deste mundo. Sabe aquele vontade de chegar num lugar em que de fato vai ter descanso? Isso é a realocação. Você pode procurar vários lugares desse mundo para habitar, para viver, as casas mais lindas, mas nem se compara com esse projeto de Deus. Mas essa nostalgia que tem no seu coração de procurar um lugar assim, é porque você já viveu lá nos seus pais a alocação no Éden. Quebrando as regras da casa, saíram aí bestamente deslocados. E agora em Cristo Jesus você é realocado. As raposas têm tocas, as aves têm ninhos, e os filhos de Deus têm um lugar gostoso e seguro, que é na casa do Pai. Há uma música antiga que dizia assim: a minha casa humilde aqui não é como as outras que às vezes eu vi, mas não importa, os anjos ali estão preparando um palácio para mim. Eu tenho uma casa naquela cidade, resplandecente, com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Aqui no mundo as lutas não cessam, as tentações me atacam sem fim, mas breve espero que hei de partir para onde há delícias preparadas para mim. Não me julguem pobre e desamparado, sou peregrino, mas alegre estou. Não estou triste nem desanimado, participante de um reino eu sou. A minha casa, eu tenho essa casa naquela cidade, resplandecente de celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudades, hei de estar com Jesus meu Senhor. É isto. Você anseia por um lar, você aguarda o lar, e a sua vida ganha sentido, a sua casa se transforma quando você encontra com o Pai, com o Senhor Jesus. A família de Deus, a igreja de Jesus é um lugar de comunhão. Lembro de uma história de um missionário, depois de 30 anos dedicado num país estranho, ele e a esposa voltam para a sua nação. Naquele mesmo voo, naquele mesmo avião, tinha algumas autoridades daquele país. Chegando no aeroporto, onde era a casa desse missionário, da sua família, tinha um monte de banda, de gente lá, e eles falaram: puxa, que legal. Mas depois eles perceberam que aquela banda e toda aquela receptividade era para as autoridades que estavam dentro daquele avião, e eles não tinham ninguém para recebê-los de volta. O marido olhou para a esposa e viu aquela lágrima correndo. Falei: poxa, depois de 30 anos dedicado no campo missionário, a gente chega aqui, ninguém para nos receber. Aí o marido bateu no ombro dela e falou: querida, ainda nós não chegamos em casa. Essa música de Tom Carfe e Aline Barros, interpretada por eles, hoje nós vamos ouvir aqui, fala de um pai presente, de um Deus acolhedor. E é como se Deus cantasse essa canção para você. Ela tem falado muito ao meu coração nesses últimos anos, eu e Néia. E eu queria que você se deleitasse e percebesse o cuidado de Deus com a sua vida.
olhos, imagine eu aqui do céu cantando pra você. Enquanto você dormia, eu fiz essa canção só pra dizer: se você pensa que eu não me importo, você está errado. Você não sabe, mas quando fiz as estrelas eu imaginei você sentado na areia olhando pro céu e pus meus braços nela pra você me enxergar. Você não sabe, mas eu fiz os passarinhos pra cantar em sua janela bem cedinho uma canção que fala que eu cuido de tudo e sou teu Deus, teu Pai. E quando nasce o sol, te vejo acordar, e quando a lua vem, te vejo adormecer. E não tem nenhum dia, hora ou segundo que eu não esteja lá junto com você. Bem antes da tua mãe eu já era teu pai, e nessa vida dor é pra amadurecer. E não tem nenhum dia, hora ou segundo que eu não esteja lá junto com você. Vamos ficar em pé. Quero que você se sinta abraçado pelo Senhor nessa noite. Você não sabe, mas quando fiz as estrelas eu imaginei você sentado na areia olhando pro céu e pus meus braços nela pra você me enxergar. Você não sabe, mas eu fiz os passarinhos pra cantar em sua janela bem cedinho uma canção que fala que eu cuido de tudo e sou teu Deus, teu Pai. E quando nasce o sol, te vejo acordar, e quando a lua vem, te vejo adormecer. e não tem nenhum dia, hora ou segundo que eu não esteja lá junto com você. Bem antes da tua mãe eu já era teu pai, e nessa vida dor é pra amadurecer. E não tem nenhum dia, hora ou segundo que eu não esteja lá junto com você. Eu sou um pai presente, nunca estive ausente. Bem, agora estou aqui ao lado teu. Eu sou um pai presente, nunca estive ausente. Bem, agora estou aqui ao lado teu. E quando nasce o sol, te vejo acordar, e quando a lua vem, te vejo adormecer. E não tem nenhum dia, hora ou segundo que eu não esteja lá junto com você. Antes da tua mãe, eu já era teu pai, E essa vida dura é pra amadurecer. e não tem nenhum dia, hora ou segundo que eu não esteja lá junto com você. Feche os seus olhos. Obrigado, Pai, por tamanha hospitalidade. O descanso está na Tua presença. Nosso lar é restaurado na Tua presença. E com certeza tem gente aqui que se sentia deslocada, mas que ela possa encontrar Jesus, a resposta para a sua realocação. E o meu pedido nesta noite é que o Senhor
esteja reestruturando esta casa, tornando-a lar. Que essa pessoa se sinta amada por esse Pai presente, que está em todo o tempo com a gente. Não tem nenhum dia, nenhuma hora, nem um segundo que Ele não esteja presente. Que esse homem, que essa mulher se sintam abraçados, que se sintam amados pelo Senhor. Obrigado, Senhor. Temos saudades do Éden e ansiamos novos céus e nova terra, as moradas que o Teu Filho disse que estaria preparando. Almejamos por isso. Enquanto isto, vivendo num mundo alugado, que aqui o Senhor encontre lares em que a Tua presença é manifesta, o melhor anfitrião que qualquer um de nós pode ter, no nome de Jesus.